E esse kick batendo fofo aí, mano. Tá com dificuldade de trabalhar no seu kick? Não tá conseguindo escolher aquele kick que bate do jeito que deveria bater? A música tá batendo fofo, né? Como a gente diz aí. Esse é um dos maiores problemas de todo produtor iniciante. Então você não tá sozinho. Tem muita gente passando pelo mesmo problema que você. Então vem comigo que eu vou te mostrar algumas técnicas que vão te ajudar a escolher o melhor kick pra sua música. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui para escolher um kick bom para nossa música, antes de tudo, o ideal é você ter uma referência dentro da vertente que você quer produzir. A referência, ela vai te guiar na timbragem. Então vai ficar mais fácil você procurar um elemento parecido com aquele que você já tem aqui, que seria da música de referência. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu escolhi uma música minha aqui que eu lancei recentemente. Eu vou fechar um loop no primeiro tempo dessa música, ó. E eu consigo perceber o kick aqui. Tem um noise junto, né? O ideal é eu pegar uma parte que esteja um pouquinho mais limpa, né? Pra eu tentar ouvir esse kick. Talvez no final da música. Vamos dar uma olhada no final da música aqui, ó. Eu tenho o kick sozinho aqui, ó. Ó, aqui eu já consigo ouvir o kick sozinho, né? Tem a vozinha junto ali, mas não tem problema. Eu vou até cortar aqui, ó. Vou selecionar e dar um delete, ó. Beleza, aqui eu já consigo ficar com o kick um pouco mais limpo, né? E aí, o que eu vou fazer? Vou atrás de um kick parecido com esse. Vou usar aqui a plataforma que eu gosto muito de usar, que é o Loop Cloud, que é uma mão na roda, ajuda muito aqui, né? Vou digitar kick e vai aparecer um monte de kick aqui, ó. Vou em Store para procurar na loja. E o que eu vou fazer aqui? Se eu procurar por kick somente, é muito vago, né? Então aqui vai achar kick de tudo que é estilo. Dependendo do estilo que você quer produzir, eu produzo minimal, mas eu estou ciente que dentro do minimal aqui no Loop Cloud, provavelmente eu não vou achar um kick parecido com aquele que eu tenho ali na minha música. Mas só para desencargo, vamos fazer o seguinte, ó. Coloquei minimal techno aqui e vou deixar em one shot, porque eu não quero loop de kick, e aí a gente vai começar a ouvir aqui, ó. Ó, esse aqui não... Vamos voltar aqui, ó. Deixa eu fazer uma marcação aqui para começar daqui. É, não tá muito longe, mas... Opa, ó. Ele tá um pouquinho mais fofo do que o kick da minha música. É quase isso, é quase isso. Mas você tá percebendo o que eu tô fazendo? Eu tô ouvindo lá na música, tentando mentalizar ele e tentando perceber aqui. Então, vamos fazer um treinamentinho rápido aqui. Qual é a principal característica desse kick da minha música aqui, ó? Primeira coisa, ele é bastante forte, né? Então isso significa que ele tem bastante médio, né? Ele tem bastante ataque, ele é um kick que bate forte. E a força dele não tá no grave em si. A força dele tá que ele tem bastante parte média ali, né? Ele tem grave, mas ele tem um médio que dá essa sensação de que ele é forte, né? Deixa eu tirar esse corte que eu fiz, que eu acho que ia acabar atrapalhando um pouco aqui. Vamos fazer um loop um pouco maior. Aqui, ó. Então, vou mudar para Tech House. Normalmente eu acho uns kick mais forte procurando em Tech House, tá? Porque assim, por mais que você tenha as vertentes aqui, não necessariamente você é obrigado... Ah, se eu tô fazendo o mínimo, eu não posso usar sample de Tech House. Isso não existe, tá? Então, o que combinar melhor com a sua track é aquilo que você pode usar, né? Então, vamos ver aqui, ó. Ó. Esse aqui já é... Ó. Tenta ouvir só... Vamos fazer um treinamento aqui. Tenta ouvir só o kick. Tenta apagar os outros elementos. Esse é o primeiro exercício do produtor musical, né? Você tem que aprender a separar os elementos da música quando você tá ouvindo. Então, tenta ouvir só o kick. Agora aqui. Olha, é muito parecido. Então é esse mesmo. Vou comprar ele aqui e vamos jogar aqui. Você vê como que a referência vai ajudar você muito, né? Vamos jogar aqui, ó. Vamos arrastar para cá. Beleza, carregou. Ele não é exatamente o mesmo kick. Não vai ter como eu achar o mesmo kick, mas ele é um kick muito parecido. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Então o que eu vou fazer? Vou fechar um loop aqui, ó. Vou fechar um loopzinho. Vou dar na verdade, eu vou dar um Ctrl J aqui para eu consolidar do tamanho de um tempo esse kick, ó. Vou deixar aqui em 1/4 grid.
E aí eu posso selecionar esse quadrado, dar um Ctrl J para ele ficar exatamente do tamanho de um tempo. Aí eu posso vir aqui embaixo e ligar o loop. Posso vir aqui, ó, ligo o loop. Beleza. Só arrastar ele aqui, ó. Beleza. Então, olha só. Tem esse meu kick. Ele tá igual? Não tá exatamente igual, porque essa minha música, ela já tá mixada, tá masterizada, ela tá pronta, né? Por isso que o kick bate forte aqui também, né? Isso ajuda. Isso ajuda na força do kick. Mas, o que a gente vai fazer aqui? A gente pode usar alguns tratamentos para ajudar esse kick a ganhar um pouco mais de força. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é tentar moldar ele um pouco mais para ficar mais parecido com a referência ainda. Eu percebo aqui que esse kick, ele tem os médios um pouco exagerados. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou jogar um equalizador, vou jogar o EQ8 aqui, ó. E aí a gente já consegue enxergar o kick. Eu vou maximizar aqui nesse botãozinho, para conseguir enxergar um pouco melhor aqui, ó. Primeira coisa que a gente vai fazer, normalmente eu corto os graves do meu kick, vezes 4, corto aqui em 40 Hz. Outra coisa que eu tô percebendo nele aqui que é meio exagerado é o médio dele. Então eu vou tentar achar aqui um ponto de corte. Deixa eu mexer no Q um pouco aqui, opa. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo que eu exagero bastante, aí depois eu volto um pouquinho, né? E aqui eu vou dar uma atenuada também. Ó. O tipo de corte que eu usei aqui, ó, foi um high shelf, tá? Que daí daqui pra frente ele vai cortar um pouco de todos os agudos. Então, ó, vou desligar e ligar de novo pra gente ver se deu diferença, ó. Ó. Ficou um pouquinho mais encaixado, né? Beleza. O que eu posso fazer aqui também é o seguinte, uma coisa que tá acontecendo é que a música aqui tá em 0, né? Tá no máximo aqui, ó. Eu vou deixar a música no mesmo volume do meu kick, menos 10, ó. Porque toda vez que eu for comparar com a música, eu vou desanimar, né? Porque a música tá muito mais alta do que o que eu tô fazendo ali, né? Então, ó, meu kick... Ó, tá bem próximo, né? Beleza. Para finalizar aqui a cadeia, aqui eu fiz um tratamento bem básico, mas vou ser bem sincero com você que basicamente, na 90% das minhas músicas eu trabalho dessa maneira, tá? Não fico enfeitando muito. Então olha só, no final aqui eu vou usar um limiterzinho, vamos pegar o limiter do Ableton mesmo, vou jogar aqui no final da cadeia, só para eu dar uma beliscada com o limiter aqui, ó. Puxar um pouquinho, ó. Ó, ele tá atenuando um pouco ali, para eu ter certeza que esse kick ele vai sempre bater exatamente do mesmo volume, do mesmo jeito e tentar dar um pouco mais de firmeza para ele. E é só uma beliscadinha mesmo, bem de leve aqui, ó. Beleza. Aqui já daria para eu começar alguma coisa com esse kick. Então veja só, uso a referência, vou atrás da referência. Você vai conseguir fazer isso exatamente de primeira? Provavelmente sim, mas pode ser que não. Depende do tanto de tempo que você está trabalhando com produção e tal, porque isso aqui é um ótimo exercício para você treinar o seu ouvido. Esses exercícios de audição, de música de referência, de você tentar perceber um elemento sozinho, isso vai fazer com que o seu cérebro vá aprendendo a separar as coisas e com o tempo você vai ficando cada vez melhor nisso, tá? Uma outra forma que eu tenho usado, só pra gente finalizar aqui, de fazer o kick, eu tenho usado um plugin chamado Kick. Então, vou carregar ele aqui, ó. Kick 2. Aqui é onde eu faço os meus kicks. Então aqui, deixa eu escrever um midzinho aqui de kick. Vamos fazer um midzinho aqui. Vamos solar ele aqui pra gente ouvir só ele. Então, ó. Então, ele já vem um kick bem forte de início. E o legal dessa ferramenta é que eu posso moldar o meu kick do jeito que eu quiser. Eu posso escolher a nota dele aqui, ó. Deixar ele mais agudo. Né? Eu posso mexer aqui no ataque dele, ó. Posso mexer no tamanho dele, ó. Deixar ele maior, deixar ele mais curtinho. Ah, não. O tamanho dele não é aqui. O tamanho dele é aqui em amp. Se eu vim aqui, ó, posso deixar ele menorzinho. Então eu posso ir moldando o que é a minha maneira. Aqui eu já criei um presetzinho. Se eu vim aqui no meu user, eu tenho aqui Kick Sound Club 1 aqui, ó. Ó, esse é o kick que eu tenho usado para fazer minhas músicas. Só que, o que acontece? Por mais que eu faça o kick aqui dentro, eu também faço um tratamento e tal para conseguir moldar esse kick mais de acordo
com a minha música em si, né? Então normalmente eu começo pelo kick, mas aí eu vou colocando baixo, bateria, e principalmente para encaixar o kick e o bass, às vezes eu tenho que dar uma moldada no kick, né? Aqui, o kick ele tá cru também, eu vou precisar equalizar ele, cortar a sobra e tudo, que nem eu fiz ali no outro kick. Então, essa é uma outra maneira muito legal. O nome desse VST aqui, desse plugin, é Kick 2, da Sonic Academy. Então é só você pesquisar no Google aí que você vai achar aonde comprar ele, fazer o download, tá? Bem massa, eu recomendo, tô usando, tô gostando bastante dele. Você também pode usar o Loop Cloud, que é o caminho mais rápido ali, né? A alternativa mais rápida é você procurar os seus samples ali dentro do Loop Cloud, vai ajudar muito. Mas se você quer uma coisa mais específica, mais com a sua cara, né, para você começar a pensar na criação da sua própria identidade, o plugin ali de fazer kick vai te ajudar bastante, fechou? E agora eu quero saber de você, qual técnica que você achou mais interessante? Buscar os samples e moldar o kick ou construir o seu kick usando o VST ali? Deixa aí nos comentários que a gente vai adorar saber. Então é isso. Se você gostou, deixa seu like aí, se inscreve no canal da Escola Hexágono e compartilha com seus amigos e deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. O que você achou do kick? Tá batendo fofo ou tá batendo da hora? É nóis, tamo junto.